nós de volta com o Chuva Ácida e, para não variar, o Brasil está no foco das atenções novamente. Se antes a semana passada nós falamos do coronavírus, que o Brasil estava andando na contramão do mundo, hoje em dia o mundo todo continua a falar de coronavírus e o Brasil só fala em crise política com a demissão do ministro Moro. Clóvis, como é que está o ambiente aí na República de Curitiba? Pois então, ao que parece, a República que vai comunista, né? Porque o Moro entrou na fila para ser o próximo comunista. Mas então, Zé, boa tarde, Jordi. Você sabe que a demissão do Moro não me surpreendeu tanto, me surpreendeu o timing. Quando na quinta à tarde já, a Folha deu uma manchete de que o Bolsonaro pretendia trocar o comando da PF e se opondo e contrariando a vontade do Moro, eu já imaginei que Moro não ia ficar muito mais tempo no cargo. O que eu imaginei, quando li a manchete e a repercussão dessa vontade de trocar o comando da PF, é que o Moro passaria pelo processo pelo qual passaram outros dois ministros antes dele, o Vélez, da Educação, e agora, na semana passada, o Mandetta, pela fritura lenta, gradual e segura, que duraria aí 1-2 semanas até o Moro finalmente sair. Então, me surpreendeu o time. Foi muito mais rápido do que eu imaginava a saída do Moro de ontem para hoje, essa demissão. Jorge, então, em Joinville, como é que está? 83% de votantes em Bolsonaro aí, como é que está? Está dividido? Olha, o que tem de bolsonarista, o que tem de bolsominion mudando de opinião de um dia para outro é impressionante. Mas agora aí é Bolsonaro traidor ou Moro comunista? Não, eu acho surpreendentemente o que tem havido agora, o movimento aqui no Twitter, especialmente, e aí a boca pequena, o Moro muito fortalecido e o Bolsonaro extremamente desgastado. Extremamente. O que o Clóvis estava falando, quer dizer, ontem a leitura era uma, e hoje acordamos às 6 da manhã com a publicação da exoneração do Valixo. Então, na realidade, o Moro foi surpreendido, e eu acho que ele agiu muito bem, renunciando, se demitindo. Eu acho que a posição do Moro aí foi a única que era factível. Em lugar de fazer a cocção a fogo lento, que o Clóvis pressupunha e que eu imaginava também, foi rápido e rasteiro. O custo vai ser muito alto. Na coletiva do agora ex-ministro Sérgio Moro, ele falou muito que o principal problema foi a interferência política naquilo que numa área que ele achava que não deveria acontecer. Ele enfatizou muito essa questão da interferência política numa área que ele queria muito técnica. O presidente, no entanto, passou a insistir também na troca do diretor-geral. O que eu sempre disse ao presidente? Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar o diretor-geral da Polícia Federal, mas eu preciso de uma causa. E uma causa normalmente relacionada a uma insuficiência de desempenho, um erro grave. E, no entanto, que eu vi, durante todo esse período, e até pelo histórico do próprio diretor-geral, que é um trabalho bem feito. Eu conversei com o presidente, houve essa insistência do presidente. Falei ao presidente que seria uma interferência política, ele disse que seria mesmo. A exoneração que foi publicada, eu fiquei sabendo pelo Diário Oficial, pela madrugada. Eu não assinei esse decreto. É mesmo essa a principal causa, Clóvis? Ao que parece, sim. É uma interferência que veio numa hora muito sugestiva. Nessa semana, a família Bolsonaro sofreu 3 derrotas em sequência. Uma derrota no STF, porque quando o ministro, acho que o Moraes, se não me engano, autorizou a abertura de inquérito para investigar as manifestações do último domingo, que devem pôr na mira alguns políticos e empresários ligados ao Bolsonaro. Uma derrota no parlamento, com o Alcolumbre do Senado autorizando a extensão da CPI da fake news, que envolve Eduardo Bolsonaro mais diretamente, e a derrota que talvez tenha sido a que motivou essa vontade, essa intenção de tocar o comando da PF, que foi a decisão do STJ,
né, em autorizar a continuidade das investigações contra o Flávio Bolsonaro. Então, essa troca do comando, que já havia sido meio que anunciada em agosto, já houve uma primeira intenção aí de trocar o comando, que agora se efetiva, acontece no momento em que não só o governo, mas o clã Bolsonaro está muito exposto. Então, ao que parece, de fato, é uma tentativa de alinhar a PF ao clã Bolsonaro, mais do que ao governo, ao clã Bolsonaro. O problema é que essa tentativa de frear as investigações para salvar o governo e a família, talvez seja talvez não, né? O que parece foi um tiro no pé. Jorge, achas que é possível um governo sem Moro, um governo Bolsonaro sem Moro e agora também com Paulo Guedes na linha de tiro? Achas que o governo Bolsonaro consegue sustentar? O Clóvis escreveu essa semana lá no blog que ele é completamente a favor do impeachment, independentemente do momento. E tu, para ti, Jorge, como vê essa questão? A minha leitura é que eu gostei do tiro no pé do Clóvis, mas eu acho que o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele tinha uma série de ministros que criavam uma área de proteção, uma guarda pretoriana, não no sentido de fiéis, mas que davam uma credibilidade ao governo. O Moro, o Guedes, o Tarcísio, tinham os ministros com uma imagem muito boa. A demissão do Moro, para mim, tem um impacto terrível. Tá? Eu acho que eu concordo que isso vai ter um custo político enorme, que não foi avaliado. Não foi avaliado no primeiro momento o desastre que isso vai ser. E, por outro lado, para mim, eu gostaria de colocar duas perguntas. O que a Polícia Federal já descobriu? O que a Polícia Federal ia descobrir de continuar nessa linha de pesquisa e de investigação que viria pela frente? Acho que isso foi o que desencadeou essa reação, essa demissão, exoneração do delegado-geral da Polícia Federal por publicação no Diário Oficial é uma reação com fígado e não se governa. Eu acho que o Clóvis já falou nisso, mas eu li em algum lugar que era um caso específico que espoletou isso, que foi o fato de estarem a descobrir quem é que estava na coordenação das fake news lá no escritório do ódio, que estava chegando muito próximo do Carlos Bolsonaro, e esse era o problema mais imediato, parecia-me, do que os outros todos que há. Mas, de qualquer forma, acho que Bolsonaro vai ter muita dificuldade para se manter, vai depender muito também das posições que ele vai tomar a partir daí, mas acho que ele vai ter muitas dificuldades para se manter manter um governo estável. E a outra questão é algo interessante, porque o Moro saiu atirando, né, na verdade, não foi tão forte, mas saiu atirando, e disse que em outros tempos não havia assim tanta interferência política na Polícia Federal, o que é uma coisa muito interessante, quase irônico isso, né? Mas o grande problema é que não são tantos essa questão de quem colocar. O problema é por que trocar. Que ele queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, que ele pudesse colher informações, que ele pudesse colher aí relatórios de inteligência reservadas. Né? Imaginem se durante a própria Lava Jato, né, o ministro, o diretor-geral, o presidente, então presidente Dilma, né, o ex-presidente Luiz ficassem ligando para o superintendente em Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. Essa afirmação parecida já tinha sido feita durante o governo Temer por um dos delegados, né, da Lava Jato. Eu não vou lembrar agora qual deles, não foi o Dallagnol, foi um dos outros. Logo depois do impeachment da Dilma, houve esse temor, né, na Operação Lava Jato que o governo Temer viesse a interferir. Temer era um governo muito frágil, que assumiu numa condição, né, bastante precária, não teve força política para levar adiante, né, qualquer tentativa de fazer valer aquele acordo nacional com o STF, com tudo. Acho que Bolsonaro talvez tenha suposto que tinha essa força política,
Ao que parece, não tem, porque com ela perde o Moro. E olha só a questão que interessante agora, porque toda essa celeuma à volta da interferência política, do acesso à informação privilegiada, será que o próximo ministro a ser nomeado para o lugar do Sérgio Moro vai fazer aquilo que o Bolsonaro quer? Quer dizer, já não entra comprometida a imagem do sujeito, quer dizer, alguém que é permeável a fornecer informações? É meio estranho, não acha, Jorge? Não, na realidade é a repetição do que nós vimos com o Mandetta. Tá? Quer dizer, na realidade, na hora que houve a mudança do Mandetta, independentemente de outros motivos, ficou claro que o novo ministro foi escolhido por ser permeável, vou usar a sua palavra, por ser permeável a determinadas práticas diferentes das do Mandetta. Então, hoje, o que eu sinto é que o próximo ministro, seja ele quem for, vai entrar nisso aí. O próximo delegado-geral da Polícia Federal também vai ter essas características. Me preocupa porque eu sou dos que acredito que a Polícia Federal é uma instituição extremamente séria e ela tem que estar por cima desse jogo partidário, tá? Então, o país precisa uma Polícia Federal não só profissional, que a nossa é absolutamente profissional, mas livre de qualquer interferência política. É muito perigoso que a Polícia Federal seja sujeita a uso político, seja de quem seja o governo de turno. E acho que esse é um ponto que a gente vai ter que acompanhar de muito perto. Com certeza, o próximo ministro já começa enfraquecido, como o novo ministro de Saúde começa enfraquecido com relação a uma série de políticas que vinham sendo praticadas com relação ao isolamento social e a toda uma série de políticas que estavam sendo desenvolvidas. É uma mudança de rumo clara e vai ter um custo, claro. Mesmo com toda a turbulência política no Brasil, uma coisa ainda existe, e é a questão do coronavírus. E no Brasil, as reações estão cada vez mais estranhas. É um país, efetivamente, que não sabe conviver com este fenômeno. Vamos mostrar primeiro um filme de uma conterrânea do Clóvis Brunner, lá de Curitiba, parece que tem um restaurante natural ali, qualquer coisa assim, que ela tem uma solução muito criativa para separar o joio do trigo. Vamos ver. As pessoas que não querem sair do confinamento, as pessoas que não querem trabalhar, que não querem fazer a economia girar, porque o mais importante é a vida, marquem ou com um aço vermelho a porta, ou quando for sair, coloca uma fita, por qualquer motivo, um médico, alguma coisa vermelha. Daí nós vamos identificar você como uma pessoa que não quer fazer parte desse grupo que quer trabalhar. Então você não vai ser assistido em momento algum. Você não vai ter médico, você não vai ter farmácia, supermercado. O porteiro também não vai poder lhe atender por conta da marca da sua porta. Você vai ficar em isolamento total, até que passe esse grande vírus. Assim, toda a alimentação produzida vai para as pessoas que estão contribuindo, né? E não para as pessoas que não querem contribuir. E outra, vamos já de emenda, vamos apresentar outro filme em Blumenau, quando a reabertura do shopping center foi uma festa. Tu viste os dois filmes, o que é que te parece isso? Bom, vou começar pela vizinha do Clóvis aí. Eu ainda fico feliz que ela não propôs colocar uma estrela amarela ou um triângulo rosa, não? Porque no fundo é disso que estamos falando, e me preocupa muito a estigmatização nesse sentido, tá? Quer dizer, qualquer coisa nesse sentido é preocupante, que alguém possa propor alguma coisa, pior que isso, que alguém possa pensar em alguma coisa assim. Isso eu fiquei estarrecido. Mas eu vou retomar o que nós estávamos falando na semana passada dos negacionistas e dos quarentenistas. Quer dizer, quem acha que não tem problema, que isso é uma gripezinha, acha que é isso mesmo. Que quem quiser que vai para a rua, e aí pega um pouco com as imagens desse shopping em Blumenau, no Neumarkt, onde as pessoas estão se aglomerando. As pessoas não entenderam
que nós vivemos uma situação emergencial de alerta de saúde. É uma situação que as pessoas não entenderam. Não se trata só de usar máscara, se trata de manter distância. Mas essa vizinha do Clóvis, desculpa, Clóvis, eu vou te tirar o sarro, já que tu não tem nada a ver com isso, mas eu acho que tem gente... Assim, em Joinville, nós diríamos, pena que o Schroeder fechou, porque o que tem de maluco solto por aí é perigoso. Uma. E a segunda, e vou citar a fonte, que é o Joel Gelin, nós estamos passando da pandemia para a pandemência. Não. O que é que te parece essas cenas, Clóvis? Então, em relação vou assumir o sarro, né? Em relação à minha vizinha, eu acho que a melhor posição, assim, que no mesmo dia em que circulou o vídeo, inclusive, foi uma nota publicada pelo Museu do Holocausto aqui de Curitiba, sinalizando, né, mostrando justamente os perigos, né, dessas associações anacrônicas, despropositadas, né, e quanto elas fazem ressurgir, né, retomam, né, um passado no qual deveria justamente, não digo esquecer, né, mas lembrar do perigo, né, que esse passado comporta, uma associação no mínimo despropositada e muitíssimo infeliz, mas que isso é preocupante ainda. Né? Eu tenho a impressão que ela teve coragem de dizer o que muita gente pensa. A imagem de Blumenau mostra o quanto a gente está tendo dificuldade no Brasil de entender a gravidade do problema. A gente ultrapassou a barreira dos 3 mil óbitos, né, ontem mesmo, de ontem para hoje. A curva segue ascendente, mesmo o governo Bolsonaro, né, por meio de comunicado oficial, ontem ainda, do Ministério da Saúde, deixou claro, né, que nós ainda não iniciamos, né, não estamos no pico, né, da pandemia, ou seja, a tendência é que a situação se agrave ainda mais, e a gente está tentando... Pois é, a gente está... Olha o gato lá atrás. Participação especial de um dos três. Então, assim, e é o momento da gente também, né, tomar o máximo de precaução. E assim como aqui em Curitiba, no caso da minha vizinha, a cena do shopping também mostra, né, me parece, alguma coisa que tem muita gente, talvez de modo um pouco mais discreto, né, fazendo hoje no país, né, assim, ruas sendo ocupadas, lojas abertas. Hoje mesmo em São Paulo, só para encerrar, hoje mesmo em São Paulo, né, numa matéria do jornal hoje na Globo, mostrando as ruas de São Paulo com um trânsito quase normal. Então as pessoas estão perdendo de vista a gravidade do problema, menos o meu gato aqui atrás, que está entretido ali com alguma caça, sabe Deus o quê. Uma coisa importante, lembrando do shopping, dessa abertura que nós não estamos entendendo no Brasil, eu gostaria de colocar o exemplo da Alemanha. Tá? Eu acompanho muito de perto, quando nos trabalhos com a Alemanha. A Alemanha, por um lado, permitiu a abertura do comércio gradativa, de uma maneira muito controlada, etc., etc., e, ao mesmo tempo, proibiu, já avisou que cancelou a Oktoberfest. Então, por um lado, no mês de abril, estou abrindo o comércio dos espaços menores de 800 metros, mas já estou sinalizando que a Oktoberfest vai ser cancelada. Tem que entender isso, o impacto que teve para os alemães o cancelamento da Oktoberfest, e não é brincadeira, e foi muito duro, porque aí caiu a ficha de que o troço é sério. Aqui não, aqui nós vivemos alegres e felizes. Aliás, foi interessante porque nas cenas do centro comercial havia fila de pessoas a bater palmas, havia um tapete vermelho e havia um gajo a tocar sax. O saxofone estava a tocar Beatles, acho que era Beatles, se não me engano, era uma coisa mesmo fantástica. Bom, mas por falar em coisas fantásticas, continuamos aí, ainda a falar do coronavírus. E esta semana, o ministro das Relações Exteriores, o chanceler que chama, né, no Brasil? Chanceler. Então, Ernesto Araújo publicou uma nota no Twitter dizer que o coronavírus é um comunavírus, porque, na verdade, é parte de uma conspiração mundial para conquistar o mundo pelo comunismo. E é óbvio
que na civilização, ou seja, nos lugares onde as pessoas têm 2 dedinhos de testa, virou piada. Eu me lembro de ter lido um texto lá num dos teus jornais, o Jorge do El Mundo, que os gajos estavam a se divertir, porque só faltavam. Eles diziam, não diziam que era o ministro, que era o governo brasileiro, diz que é uma conspiração mundial para conquistar o mundo e implantar o comunismo. E o pior de tudo disso é que tem gente que acredita. Te parece isso, Jorge? Não, o pior, eu vou voltar a me referir à pandemia e pandemência. Quer dizer, eu acho que tem muita gente que virou doida completamente, que acreditam de verdade em uma série de coisas, que as divulgam e hoje com as redes sociais nós podemos ter as coisas mais malucas sendo espalhadas. Até aí não tem um problema, tem um monte de gente maluca. Me preocupa que seja um chanceler brasileiro. Tá? Rio Branco, a escola Rio Branco, a diplomacia brasileira sempre teve muito bom nível em todo o mundo, historicamente. Estou falando de muitos anos atrás, de mais de 20 anos atrás, a diplomacia brasileira tinha um excelente nível. Faz tempo que nós não temos, e aí esse nosso chanceler nos envergonha também um pouquinho mais. O Ernesto Araújo, é difícil comentar alguma coisa, né? Quando ele assumiu, porque ele fez parte da tal ala ideológica, né? Que é aquela ala alinhada ao guru, né? Do governo Bolsonaro, que é o Olavo de Carvalho. Ele não está dizendo nada. Para quem conhece um pouco do Ernesto Araújo, conhece um pouco, né? Das alucinações ideológicas do olavismo, não é novidade, né? Porque é um discurso recorrente, né? Essa coisa do globalismo. A novidade é associar o coronavírus a uma ameaça comunista. É, de fato, um ingrediente novo, né? Nos delírios globalistas, né? Da chamada ala ideológica. O lamentável é que a gente esteja num momento tão delicado como é o da pandemia, tendo de virar piada, né, por mais isso também, né, sendo piada internacional por conta do despreparo de um ministro que deveria ter um papel tão estratégico nesse momento, que era mediar as relações do país, né, com a Europa, com China mesmo, né, para tentar minimizar os estragos de agora e os estragos futuros, né, econômicos, sociais, de saúde, etc. É mais um sintoma que está nas mãos de um governo incompetente, despreparado e né, enfim. É isso, não tem muito mais o que dizer. Ok, gente, está acabando o nosso tempo aqui. Então, um abraço e vamos até a semana que vem, quando nos reunirmos novamente os 3 aqui. Abraço para todos. Um grande abraço, gente. Até mais. Abraço.